Olá, graça e paz. Hoje vamos falar sobre a fé que vence o mundo. É o tema da nossa reflexão. Quem é esse que vence o pecado? Aquele que é nascido de Deus. Vamos ler a palavra? O que é nascido de Deus? Vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 João 5, versículos 4 e 5. Esta vitória que vence o mundo, o diabo, a carne, é a nossa fé. E de onde vem essa força capaz de vencer o mundo? Não seja arrogante, achando que isso vem de você mesmo. Pois a fé é dom de Deus. Através do Espírito Santo somos capacitados. Sem Deus, jamais venceríamos o mundo. Olha só, nós vivemos no mundo com grande diversidade de crenças e religiões, e mesmo assim, sabemos que trata-se de um mundo caído e perdido, apesar de existirem muitas rotas espirituais. A Bíblia nos aponta somente um caminho, um único Deus verdadeiro. Para alguns pode parecer exclusivista, mas somente Jesus Cristo é o caminho que conduz à vitória. E tudo aponta para Jesus. A fé que vence o pecado é através dele. Ele conquistou tudo isso para nós. Então não basta apenas dizer que tem fé, mas só de palavras não vai adiantar. Fé todo mundo tem. O ímpio vai fazer uma viagem, ele acredita que chegará ao destino. Isso é a fé comum. Mas a fé autêntica e a fé salvadora só a tem aquele que é nascido de Deus, quem foi regenerado, transformado, lavado pelo sangue de Cristo. E é desta fé que eu estou falando aqui. A fé que vence o mundo. Aquele que tem Cristo de verdade, capacitado pelo poder do Espírito Santo. A fé verdadeira tem como base o próprio Deus, Criador único e verdadeiro, e em tudo que ele disse nas Sagradas Escrituras. Diferentemente do que muitos pensam, a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega ou sem bases para a compreensão humana. Podemos crer num futuro melhor, crer em curas, sinais, milagres e bênçãos materiais. Mas tudo isso é passageiro e secundário. 1 Coríntios 15, 19. O alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna. E esta vida abundante já começa aqui, quando confiamos tudo nas poderosas mãos do Senhor. Sabendo que tudo vem dele, que precisamos dele, temos confiança pela fé que nos acompanhará pela eternidade. Confie no Senhor Jesus. Ele te capacitará com a fé salvadora, com a fé que vence a dúvida, o medo. Através do Espírito Santo, teremos confiança total em Cristo. Já não haverá mais incredulidade. Pois agora você crê no unigênito de Deus. Muitos apenas simpatizam com tudo aquilo que Deus pode fazer. Querem milagres, as bênçãos materiais. Essa é uma fé vazia. Os quais a possuem, logo abandonam o caminho de Cristo. Como aquela semente lançada em solo rochoso, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. A fé autêntica é dom de Deus, para que ninguém se glorie, achando que pode tudo. Senão, daqui a pouco, a pessoa já começa a se achar como se fosse Deus, toda cheia de poder. Na verdade, o poder está em Deus. Ele é onipotente. Ele quem nos capacita. A vitória vem do Senhor. Não é fácil vencer o pecado, humanamente falando. O mundo que jaz no maligno. Só mesmo através do agir de Deus e que Ele tem misericórdia de nós. Confiança em Deus. Ou seja, sabendo, entendendo que é Ele quem pode todas as coisas. E devemos colocar tudo diante do altar de Deus. Confiança como de Davi. 1 Samuel 17:37, diz mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Olha como o centurião confiava no Senhor, lá em Mateus 8, versículos 8 e 10. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra
e o meu rapaz será curado. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Muitos até ouvem a palavra com alegria, mas em pouco tempo a chama se apaga. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Em se tratando da confiança em Deus, de seguir a Cristo, muitos ficam em cima do muro, muitas pessoas ouvem a palavra e até gostam de ouvir, mas não se comprometem. Não há compromisso verdadeiro. Pessoas que sabem que Jesus é Deus e que trouxe a salvação. Ajudam os pobres, dão esmolas, ajudam instituições de caridade, visitam os enfermos, têm um forte senso moral de forma que se esforçam por não fazerem coisa alguma que possa trair a sua consciência. Mas estes não têm aquela fé verdadeira, a fé salvadora. E são pessoas consideradas boas, mas seus corações é como um solo pedregoso. A fé não tem raiz. E quando o evangelho começa a espalhar suas raízes para alcançar as camadas mais profundas da vida, encontra pedra. Os conceitos endurecidos, resistências, a falta de fé. Fé em si mesmo não funciona. Hoje se fala muito em confie em você mesmo. Um evangelho antropocêntrico. Não se prega a fé autêntica que vem de Deus. Não se fala que as capacidades, os dons, vêm do Senhor. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. E sem Deus não temos forças para enfrentar o mundo, a carne e o diabo. Logo, precisamos de Deus. E é tão necessária a presença do Senhor a me guiar, a me conduzir. De Deus vem a fé que vence o pecado. Pecadores que somos, dependemos totalmente do Senhor. E só assim iremos obedecer e colocar a palavra de Deus em prática. Só Deus pode nos dar uma perspectiva nova. A fé salvadora que precisamos vem do Senhor. Há uma estreita conexão entre a fé em Cristo e a certeza da salvação. Foi o próprio Jesus quem disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Muitos ostentam uma falsa segurança de salvação e vivem confiados em si mesmos para entrar no céu. Confiam em si mesmos para as realizações de tudo nesta vida. A fé e a salvação é uma dádiva de Deus e não é uma conquista humana. É uma oferta da graça e não resultado das obras. Se a salvação fosse por méritos, então o homem teria de que se gloriar. Mas como ela é oferta da graça, o homem só pode se curvar e agradecer a Deus por tão grande dádiva, por tão grande salvação. Agradecemos a Deus por essa grande fé que vence o mundo, por essa grande salvação que nos livra das chamas do inferno. Não somos salvos por causa da fé, mas mediante a fé. Somos salvos pelo sacrifício de Jesus, feito na cruz em nosso lugar e em nosso favor. Glórias a Deus por essa fé, pela salvação através de Jesus. Eu creio nesta palavra, eu creio de todo o coração na palavra de Deus. Eu sei que Deus tudo pode, só Ele quem pode me curar, me transformar e me salvar. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Esse é o nascido de Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 João 5, versículos 4 e 5. Obrigado pela presença conosco. Deus abençoe a sua vida poderosamente e até o nosso próximo encontro. Se assim Deus nos permitir, fique na paz do Senhor. Amém?